um prazer, irmão, estarmos aqui, né, mais uma noite para poder a gente aqui dar continuidade, né, ao nosso estudo da lição desse trimestre que vem falando sobre o livro dos Salmos. Mas antes da gente fazer, tem alguém que quer fazer algum pedido, algum agradecimento? É dada a oportunidade. Eu quero agradecer pelo mais do sábado. Amém. Agradecer pela semana, agradecer pela saúde, agradecer por essa chuva. Amém, né? É bênção, agradecer pela bênção. E também Tá saindo. me abençoe. Eu também, minha filha, abençoe essas bênçãos que está aqui. No futuro da nossa nação. Amém. E a gente possa estar todo mundo e pedindo livramento, força, fé, perseverança. Que Deus possa nos abençoar. Amém. E a gente possa sempre buscando mais, porque a missão que a gente tem aqui na terra é o Evangelho, né? Verdade. E o Evangelho é toda criatura. E muitas vezes a gente está deixando de fazer isso. Às vezes a gente está criando essa questão, né? E a gente pede que Deus possa nos dar força para que a gente possa conseguir vencer nosso objetivo, né? Verdade. Nossas guerras, nossas lutas, né? E agradecer pela vida. Amém. Amém. Irmã Sueli? Eu agradeço por mais uma semana, agradeço pela saúde, papai e maninha, graças a Deus eles estão Chega para frente aqui. indo, né? Direitinho, graças a Deus, quando para Caruaru com o papai, ele fez mais alguns exames. Amém. Eu digo, Deus está no comando de tudo, né? Verdade. E assim, ele está querendo se cuidar, né? Maninha também no braço dela. Ela tinha levado um corpo também, está bem sequinho, graças a Deus. Graças a Deus. Está bem saradinho. Então, é pela vida deles dois. Que Deus sabe todas as coisas, né? Verdade. E pela vida de todos nós. E que Nado sempre está dizendo assim, sempre está também como eu vou me batizar. Eu vou me batizar, mas tudo no tempo de Deus. E que Deus mostra a ele que... Dá um passo também, né? Mostra, foi o que eu disse a ele hoje, a gente não sabe dia de Eu não amanhã. vou puxar a gente pelo pescoço nem pela beira, que será que ele vai que embora. Aí tem que dizer não. A Ok. gente tem que dar um passozinho também. Com Né? certeza. Deus, ele nos protege, mas a gente Nem que também seja tem um que fazer tombozinho um assim. tombo. Se aí cai, vai cair. Tem que botar. Que Deus possa continuar ajudando ele a ter esse pensamento. Mas Amém. é igual eu sempre interrompendo essa, igual eu sempre falo, né? Se fosse para eu ter me batizado pela questão do irmão, que quando eu falava quem quiser, tinha um colega meu que ficava me empurrando. Não. Também já estava não, meu irmão, era assim. Teve um dia que eu saí daqui para ir para Caruaru, eu fui e me tocou. Chega lá, me descia. Porque tem gente que não gosta de ser cobrado. Né? Então eu não vou ficar cobrando ele lá na igreja, não. Ele mesmo vem, graças a Deus ele participa. Né? Eu não vou estar dizendo, você vai se batizar esse ano, não. Deus, Claro. Deus, o Espírito Santo que vai. É verdade, não é o tempo certo, né? Quando o Espírito Verdade. Santo quer, a gente vai de joelho, se arrastando, vai. Irmão, agradecer? Agradecer, né? De sábado é dia de mais de agradecimento, né? Verdade. A semana que se passou, né? Verdade. Cada um com seus problemas, que são muitos, né? Vivemos Verdade. num mundo que Mas tem problema. a dificuldade, né, é muita, Muita. seja do lado espiritual, do lado financeiro, né? Todo dia. Então, todos temos, né? Mas Sim. nós temos um Deus que é muito maior do que esses nossos problemas. Verdade. Então, nós somos bem-aventurados, somos abençoados por isso, né? Por Sim. termos esse Deus e acreditar nele, né? Então, é mais por agradecimento, né? Você que está aqui também nessa igreja aqui, acho que faz. Eu mesmo não lembro quanto tempo. Já tem um ano, mais ou menos. Então, é só bênção, né? Passando estou aqui, compartilhar a mensagem mais tarde, né? Mas que o Senhor também possa nos abençoar. Amém. Que nós possamos sempre estar orando uns pelos outros, né? Verdade. Possamos continuar nessa união, né? Que é muito importante, né? Amém. Nos dias que nós nos encontramos hoje, né? Quanto mais estivermos unidos, melhor, né? Amém. Que Deus possa nos abençoar. E esse é mais questão de agradecimento, né? Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, tanto na minha vida
como eu sei que tem feito também na vida de Verdade. Eu também, né, não poderia, né, deixar de agradecer a Deus, né, pela semana, pelas bênçãos. Foi uma semana corrida. Este ano eu estou passando por umas provações. E para vocês verem, e Deus sabe de todas as coisas, né? Então que Deus continua me dando força nessa caminhada, porque a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Que a gente não venhamos desistir ou desanimar, mas que possamos estar perseverando. Foi como a irmã aqui no final do hino, ela diz: quem for fiel terá o galardão, né? Então a Bíblia não diz só para quem inicia, mas quem vai até o final, né? Agradecer pela minha família, a minha esposa, meu filho, né? Que essa semana, né, ele foi 2 vezes no hospital, né? Talvez vai ter que fazer um tratamento, né? E dependendo depois, se no tratamento não der, tem que fazer uma cirurgia, né? Mas que tudo está no controle de Deus, né? Que Deus possa reverter esse quadro, mas se não, seja feita a vontade dele. Então esse é meu pedido de agradecimento. Vamos ficar em pé e vamos orar. Irmão Sueli, ora por nós pela lição. Senhor, abençoa, Senhor. Obrigado, Senhor. Essa recapitulação. Abençoe, Jesus. Que possamos entender cada dia mais sobre a tua palavra. Assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Peço a graça. Amém. Irmão, quem trouxe a ofertinha da escola sabatina, né? Essa é da escola sabatina. Aí, quem nós possamos, né? E vamos dar início, queridos. O título da lição de hoje, né? Vem como título, o Senhor reina. Né? A gente sabe, irmão, que este mundo, né, Deus que foi o Criador, né, o inimigo, o Satanás, ele, por um período, ele se tornou o quê? O dono desse mundo, né? E hoje Jesus diz: quem é o príncipe dessa terra? Infelizmente é Satanás, mas quem está no controle de tudo é Deus, né? Então, irmão Paulo César, lê para a gente aí o verso para memorizar, o que diz aí. Verso para memorizar. O Senhor reina, vestiu-se de majestade Salmo 93, 1. O Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. E aí, irmão, comenta um pouquinho aí desse verso. O mundo está firme e não se abalará. Tem partes na Bíblia que diz que, eu esqueci agora o verso, diz que o mundo jaz no maligno, né? Sim. Ou seja, Satanás tomou conta de tudo, mas Deus vem dizer aqui que o mundo está firme. Verdade. E não se abalará, porque nós temos um Deus que é o dono, o criador de todas as coisas, né? Então, por mais problema, por mais que Satanás tente destruir a vida de pessoas e muitas outras coisas que ele vem fazendo, mas sabe que isso é o bom, a gente ter a certeza que Deus está no controle. É verdade. Independente do que ocorra, Deus está no controle. Por isso que lá ainda diz: é Ele quem estabelece reis, tira reis, coloca reis. Jesus fala lá para Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se do céu não fosse dada, né? Sim. Então, vemos aí a soberania de Deus, Deus controlando tudo, ou seja, é por isso que o Senhor reina. Verdade. Nós também temos que estar junto com Ele, para que nós também possamos reinar com Ele. Verdade, né? Interessante, irmão, porque Deus, né, ele sempre existiu, né? Deus, ele é o que? Ele é eterno, né? Deus e Jesus, ele não foi criado, não foi gerado. Nós somos criatura, mas eles são eternos, né? Algumas pessoas pensam que Jesus surgiu ali de Maria.
Não, antes dele nascer em Maria, ele já era Deus, sempre foi Deus e sempre será. Então a gente vê que Deus, né, como o irmão diz, ele está no controle de todas as coisas. Né, como diz, ó, o Senhor reina, ele vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e o armou o seu poder. Né? Deus, irmão, ele é grandioso. Né? O poder de Deus é infinito, né? A gente não podemos compreender a Deus. Por quê? Porque Deus, ele é um ser que a gente pode assim ter um pouco de conhecimento dele, mas entender, né? A nossa mente, eu não sei se já aconteceu com de vocês pensar em algo e chega a hora que a mente não consegue mais. Parece que ela para ali. Por quê? Porque nós não temos a capacidade. Porque aquilo que nós não podemos é só aquele limite. Aí, essa daí eu já me perguntei muito. Deus criou céus, terra e tudo mesmo que criar, né? Uhum. Quem criou Deus? Eu também já perguntei. Deus existiu, né? O quê? É. Tudo não tem um início? Tem. Sim, o início foi como? É uma pergunta que a Bíblia não nos dá resposta. A gente sabe que ele sempre é eterno, sempre existiu. Agora essas perguntas, só lá no céu é que a gente teremos explicação. Tudo surgiu, tudo apareceu, tudo foi criado. Sim. Tudo teve um começo. Esse começo, claro, começou? Deus começou quando? Né? É uma coisa que é inexplicável. É verdade. Então, quer comentar alguém na parte de sábado aí, Sueli, irmão Paulo Sérgio? Tem um comentário que diz assim: uma vez que o Senhor reina, significa que o reino é divino e soberano. Fica claro que o Senhor reina porque sustenta tudo que criou, governa com justiça e retidão, porque suas leis e seus estatutos são bons, são justos, e a propósito, ele é um justo juiz. E ele adotou Israel de acordo com o livro dos Salmos, para mostrar ao mundo o reino que ele deseja estabelecer. Estudar o livro de Salmos é obter a noção de que o Senhor reina e reinará eternamente. Aí vem a pergunta: o Senhor tem reinado em sua vida, na sua casa, na sua família? Essa claro. Pergunta para a gente se refletir. Né? Vamos para domingo. Domingo diz: o Senhor nos fez. Né? Edson, lê para a gente aí o Salmo 8 e Salmo o quê? 8, Salmo capítulo 8. E tu, Paulo César, lê o Salmo 100, são Salmo pequeno, Salmo capítulo 8. Aqui, ó. E tu, Paulo César, lê o Salmo 100. É Salmo 8, é? Salmo, são salmos pequenininhos. Pronto, começa pelo 8. Pode ler do 1, pode ler. A vez também, tá. O Senhor nosso, o Senhor nosso, qual significou em toda a terra, e o teu nome, pois expuseste dos céus a tua majestade. Pode ler mais. Da boca dos pequeninos, a criança do peito, suscitaste bocas, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O 3, ó. Quando considero os teus céus, trabalho dos teus dedos, e lua as estrelas que tu ordenar, o que é o homem para que seja cuidadoso com ele, e o filho do homem para que o visite? Porque fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e honra. Tu fizeste com que ele tivesse domínio sobre as obras de tuas mãos. Tu puseste todas as coisas debaixo dos seus pés, todas as ovelhas, bois, sim, os animais do campo, as aves do ar, os peixes do mar, tudo que passa pela vereda dos mares. O Senhor nosso Deus, quão excelente é o teu nome em toda a terra. Lê, Paulo César, o 100, o que diz? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai diante dele um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez
que dele somos do seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hino de louvor. Render-lhes graças e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Tá vendo, querido? Então, como Deus e as pessoas são retratadas nesse salmo, o que eles revelam sobre o caráter divino? Que como a gente viu aqui na pergunta, ó, o Senhor nos fez. A gente leu aqui, se você ler o Salmo 24 e o versículo 1, lê isso, Eli, pra gente. 24, verso 1 é para você ver o que esse sábado nos diz. Salmos. 24. O 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo. Tá aqui. Sim. Pode ler. Então, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Se contém o mundo e o que neles habita. Então, mostra aí que a terra, né? E tudo pertence a Deus, né? Eu fico me perguntando, até o que é ruim, essa terra pertence a Deus. Eu pergunto, né? Porque assim, tudo pertence a Deus. Tem uma pessoa que ninguém é ruim, a gente se torna com a gente faz parte. Vamos dizer, tudo que nessa terra existe pertence a Deus. Mas tem coisas ruins, a doença. Mas só que Deus ele nunca fez isso. Fez coisas depois do pecado, muitas coisas ruins. Tem um fruto, tem um fruto que se você comer, ele adoece você morre. Por exemplo, não vamos dizer o fruto lá do Éden, não. Né? Vamos dizer, tem gente que fala, se comer manga e leite e sei o que, faz mal. Isso aí é mito, isso aí não existe. Aí não existe. São duas coisas boas que Deus criou, duas comidas que, se você misturar, dá uma intoxicação em você, uma coisa, quer dizer, é de Deus, entendeu? Mas de uma forma Deus se torna a mim, não saber fazer. Então, irmão, a gente vê aqui no comentário da ação, diz assim, ó, a criação desempenha um papel crucial em salmo, defendendo a soberania de Deus, o céu que são a obra de suas mãos, proclama a sua glória e o seu poder. Como Edson aqui falou, né? Para você ver, Deus criou céu, terra e mar, né? Deus não fez, nada surgiu por acaso. Que nem a ciência, se a gente for ver, o que a ciência diz? Que a gente foram formados, né, como tem aquela explosão ali do Big Bang, as moléculas foi juntando e foi dando origem e surgiu a vida. E isso é mentira. Caverna, a gente diz que o homem veio do macaco. E o macaco, quem veio? Então a gente vê, irmão, que tudo foi criado. Né? E se você tem um salmo que diz aí, não sei se é o Salmo 139, diz que a gente fomos criados de uma forma assombrosa. Deus ele fez a gente com cada detalhe. Você pode ver, né? A gente, se não fosse o pecado, a gente era perfeito, né? Adão e Eva era perfeito. A gente hoje só estamos nessas condições por causa do pecado. Mas se você olhar, qual é a máquina comparada com o homem? Hoje os homens fazem robô, faz computador, mas nunca é igual ao ser humano. Se você for estudar o ser humano, nossa, né? Cada função daquilo ali que você tem, né? É infinito. Por isso, irmão, que a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Diz aqui, somos um resultado de um planejamento amoroso, Sim. detalhado, cauteloso de nosso Deus. Verdade. E acima de tudo, um planejamento repleto de amor. Não somos frutos do acaso, não somos um acidente do universo. A natureza, aí fala também da natureza, não é Deus. Uhum. É criada por Sim. Ele e revela o poder de nosso Deus Todo-Poderoso.
Né? Então aí fala que, porque eu digo, a natureza é Deus. Você não vê na natureza, você está vendo Deus. Não. Deus criou a natureza. Irmã, isso aí era uma teoria que na época de Ellen White, Dr. Kellogg, ele dizia que Deus estava em tudo. Você via Deus em todas as coisas. A gente vê assim, da criação de Deus, mas Deus não está em tudo. Deus não é o vento, Deus não é o sol. Todas essas coisas refletem a personalidade dele. Né? Se Deus que criou, vamos botar um cenário aqui, uma cachoeira, aquela coisa, aquele cenário lindo, aquela cachoeira, aquela beleza, aquela vegetação. Se aquilo ali é lindo, que foi Deus que criou, imagina Deus. Então, se aquilo que ele criou é lindo, imagine ele, o que criou. Imagina. Eu crio algo bom, bonito e lindo. Porém, eu criei, eu sei o que é bonito. Então, imagine eu. Né? Deus, por isso, irmão Paulo César, que a Bíblia diz que o que Deus tem preparado, olho nunca viu, ouvido nunca escutou, e nem penetrou no nosso coração o que ele tem. Eu costumo dizer o seguinte: se esse céu ele abrisse por um segundo e a gente contemplava o que tinha, ninguém mais queria ficar nessa terra. Ninguém mais queria mais. Tem igreja que começa. Né? É porque hoje as pessoas elas só acreditam se vê. Se não vê, quando você fala de um novo céu, uma nova terra, eternidade, ninguém acredita. Né? Quer dizer alguma coisa para vocês? Ellen White em visão, na visão que ela teve, né, do céu, ela não queria voltar. Então, tenebroso, né? Então, não queria voltar. Só que interessante, moço, que tudo que Deus fez, se você for ver lá em Gênesis, né? Tudo que Deus fez era Deus fazendo primeiro assim, e viu Deus que tudo era bom. Ou seja, tudo que ele fez foi bom. Mas e aí quando chega o homem, foi bom também. Tudo que Deus fez foi bom. Qual foi o problema? O homem se meteu em novos caminhos. Encrenca, Como está dizendo lá, se não me engano, em Eclesiastes, que diz que Deus fez o homem perfeito. Porém, ele que se meteu, né? Muitas encrencas, né? Muitas encrencas. Mas tudo que Deus fez foi bom. Né? Com certeza. Sandra, eu acho assim, eu já não sei se alguma coisa que eu vi falar assim, que Deus se arrependeu de ter feito a gente. Se arrependeu, caraca. Se arrependeu. E Deus não sabe o que faz, não. Sabe, agora assim, a gente compreendemos que assim, a questão é por quê? Porque os seres humanos, ele se tornou muito mal, né? E quando Deus destruiu o mundo, por quê? Porque Deus percebeu que se continuasse naquela forma, o que acontece? Talvez o mundo seria pior do que hoje. Foi que nem, porque Deus não destruiu Satanás no início. Sabe por quê? Porque se Deus tivesse destruído o diabo no início, os anjos iam servir a Deus por medo. Então Deus teve que permitir fazer o quê? Que o diabo tivesse um tempo para que o universo compreendesse. E o Espírito de Profecia diz que na cruz, quando Jesus morreu, as fichas dos anjos caiu e viu que aquilo ali foi tudo por causa, por amor, mas foi por causa de Lúcifer que levou Jesus naquela situação. Então assim, Deus, de uma forma, ele se arrependeu, porque eu creio que ele viu que estava passando do limite, mas mesmo com esse arrependimento, foi 120 anos de misericórdia. Para quê? Para que o povo pudesse compreender. Ele já sabia, ou não sabia, que o homem ia ficar nessa situação, mas ele permitiu. Mas infelizmente ele deu tempo para que o homem voltasse. É como hoje, ele está dando tempo e o tempo está terminando para ele voltar. O problema todinho não foi nada, não foi o problema de Deus. É porque assim, vê só. Deus não teve culpa, você né? Você tem seu filho, mas você vai lá e pega ele. Bota, vem cá. Deus não é assim, Deus, olha, eu te amo tanto que é tudo teu.
vai, não faça, não vou te obrigar, porque eu te amo e eu quero que você faça o que você gostar, que te faz bem. O problema todinho não foi Deus ter dado o livre-arbítrio pra gente, foi a gente escolher. fazer errado. Escolhas erradas. E aí também nesse Quer dizer alguma coisa, Valsa? Nesse dia também fala sobre a idolatria, né? O cuidado com a idolatria, né? E no Salmos 103 diz assim, 103, 103. O verso 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho, o seu pastoreio. Então, às vezes a gente vê aí como a idolatria, a gente vê a procissão daqui do dia 6, né? Deus ele fica triste com isso, né? Verdade. Então, você idolatrar uma imagem, eu assisto, eu estando em casa ali, eu vou e fico assistindo a passar. Eu nunca peguei o boneco na mão não, pra passar aquilo na mão, mas acompanhei já. Não, eu já acompanhava descalço, o vovô fez uma promessa que eu tinha muita dor de cabeça quando era pequena. E você vai, toda a profissão descalço eu ia. Mas depois, quando a gente conhece a verdade, hoje eu vou para quê? Eu fico ali de casa, olhando ali de cima, para quê? Orando. Aí tu fica vendo a profissão, porque tu não acompanha. Eu não acompanho. Mas eu fico olhando e orando para que Deus abra o coração dessas pessoas. Com todo certeza. ano. Então a gente tem que não idolatrar, porque Deus é o Criador, a Ele devemos toda honra e glória. Verdade. Só a Deus. Direcionado a Ele. Quer dizer, Paulo César, alguma coisa? Criatura tem que adorar o Criador, né? Sim. Criador. Lá em Apocalipse diz que é uma terça parte, né? Uma terça parte dos anjos, né, foram enganados, né? Sim. Por Satanás, né? No caso, se você for dividir os anjos, né, em três partes, uma parte ficou do lado de Satanás e duas do lado de Cristo. Só que diz a história que ainda na morte de Cristo, quando Cristo morreu na cruz, diz que tinha anjos ainda que tinham laços de simpatia com Satanás. Ou seja, Satanás não só enganou uma terça parte, ele enganou mais. Agora muitos anjos ainda voltaram para Cristo. Voltou depois. Para você ver que o engano do Satanás não pode ser subestimado. Verdade. É o inimigo de mais de 6 mil anos. Irmão, como eu vi uma vez no Facebook uma frase que dizia assim: se o diabo enganou anjos perfeitos, imagine o que ele vai fazer com quem não estuda a Bíblia. Né? Por aí, vamos para a segunda. E quando diz assim um texto, né? Ficou com Deus. Não, né? dois com Deus, ele enganou um. Ele enganou Um texto, né? um texto. Vamos para a segunda. Então, segunda, né? O Senhor reina, né? Então, irmão, aqui no início diz assim, ó: o Senhor como Criador está ligado de modo inseparável ao Senhor como soberano e como governante. A declaração Rei no Senhor é solenemente proclamada no Salmo 93, 1, 96, 10, 97, 1, 99 e 1. Mas seu eco é ouvido em todos os livros de Salmo. O Senhor está revestido de honra e majestade e força. Salmo 104, 1. Ele está cercado de nuvens e treva, 97, 2. Mas também se cobre de luz como de um manto, Salmo 104, 2. Essa metáfora exalta o poder e o resplendor do rei e são cuidadosamente escolhidos para expressar a grandeza de Deus que está além da compreensão humana, né? Então a gente vê que Deus, a grandeza dele, né, a majestade, o resplendor, porque Lúcifer era chamado anjo de luz, porque ele vivia na presença de Deus, né? Você pode ver, um anjo quando ele aparece, o brilho é intenso, porque Deus é luz, né? Se você ver lá no livro de Daniel, a Bíblia diz que e com ele mora a luz.
né? Não com ele, porque ele também é a própria luz, né? Então a gente vê, irmão, a soberania, a majestade e o resplendor. E a segunda pergunta diz: o que caracteriza o reinado do Senhor? Qual é o domínio do seu reinado? Onde vocês acham que Deus domina? Toda terra, né? Terra, céu e mar, né? Esses salmos aí evidenciam o quê? As obras da criação. Sim. A salvação em Cristo Jesus. Sim. E terceiro, ele está trabalhando no desenvolvimento do juízo. Ele está trabalhando hoje. Sim. Né? Nós somos julgados hoje. Com certeza. Né? Aí o domínio toda a terra, né? Mar. E assim, se caracteriza por justiça e juízo. Né? Irmão, e aqui pode dizer. Essas características do reino mostram o reino é eterno, Sim. inigualável, de misericórdia, de justiça e de retidão. Verdade. Né? E nesse reino, os ímpios não fazem parte. Não. Não vão fazer parte. Irmão, é por quê? Porque a Bíblia diz que a recompensa dos ímpios é aqui. Por isso você pode ver, irmão, que o ímpio, como ele prospera. Né? A gente trabalha a vida toda e tem só o necessário. Por quê? Nosso mundo não é aqui. Agora o ímpio não, o ímpio é... Porque, ele, como a irmã disse, eles não vão ter a vida eterna. Então, a prosperidade deles é aqui nessa vida. Quer dizer alguma coisa, Paulo Sérgio? Toda a criação, né, tudo que existe, ali prova que Deus fez, né? Sim. Por exemplo, o ser humano, por mais inteligente que ele seja, e Deus dá inteligência, né, ao ser humano. Sim. Você vê que o ser humano faz cada coisa, quando faz um avião, Sim. né, uma coisa que você vê assim, que faz um avião para voar. Com tantas pessoas. Na verdade, com tantas pessoas ali. A madeira faz uma cadeira dessa, mas nem o ser humano tem a sabedoria para dizer faça-se E aparece. Só O Deus. ser humano só consegue fazer coisas que já existem. Material. Mas Deus não. Deus, por sua palavra, falou E e aconteceu. aconteceu. Então é o poder de Deus, como já foi comentado, né? A nossa mente não consegue explicar. Então vamos para a parte de terça. Agora nós vamos falar um pouquinho. Deus é o juiz, né? Então, irmão, a gente vimos que Deus nos fez, Deus reina e Deus também é juiz. Lê para a gente, Sueli, a terceira pergunta. Porque a jactância dos ímpios é em vão. Por quê? Irmão, eu creio que Deus, como Ele é amor, Ele também é justiça, né? A gente vê que o plano de Deus não é que nenhum ímpio ou nenhum ser humano se perca. Ou vocês acham que Deus quer que alguém se perca? Quando a Bíblia diz lá em 2 Pedro, Deus ele é longânimo, misericordioso, não querendo que nenhum pereça. O sacrifício de Cristo foi para todo mundo, ser humano. Mas como a gente comentamos aqui, nós temos o livre o quê? Arbítrio. Deus ele não pode salvar quem não quer ser salvo, ou pode? Né? Porque se ele quiser salvar quem não quer, a pessoa está indo forçado. E a gente vê que Deus não força. Você pode ver aqui, irmão, Deus em nenhum canto ele obriga ninguém a fazer nada, né? Se a gente quer, da mesma forma que ele nos amou, enviou seu filho para morrer por nós, por amor, não foi por pena de ninguém. Então ele quer que a gente também seja o quê? De livre e espontânea vontade. Então, quer comentar aí, Paulo César, o menino aqui,
Edson, Sueli, quer comentar sobre Deus é juiz? Ele diz assim, quando você diz assim, Jesus ele vem e Deus é o juiz. Uhum. Quando Jesus volta, ele vem como juiz. Sim. Qual é o sentimento que você tem hoje? Será que você está Quietinho lá, viu? com medo ou você está em paz? Quando Jesus voltar como juiz, eu estou em paz. Mas a maioria é medo, por causa do pecado. Por causa da vida, né? Não é a vida. Então a gente tem que ter em mente que Deus é justo. A gente tem que ter medo, né? Sim. Porque tem gente que acha que Deus, não, porque Deus ele é amor, mas ele é justiça. Mas o que é justo não é ruim. Claro. O que é justo não é ruim, não. O que é ruim é ruim. Entendeu? Como é que pode ser? Na sua casa, você tem que agir com justiça com seu filho. Sim. Você vai deixar ele fazer o que ele quer? De maneira. Que Deus é esse? Que pai é esse? Claro que vai deixar você agir de todo jeito, de toda maneira. Se você deixar, vamos dizer, se você está no trânsito, não tiver a multa para você aplicar. Sim. Não tem multa mesmo, não vai passar. Não vai ter nada, não vai ter. Não. Justiça vai ser feita. Se não tivesse lei, né? Diga, irmão. Hoje a gente conversa muito entre as irmãs, né? 6 irmãs, 12 netos já, 20 netos de papai. A gente diz assim, a gente sempre tem a liberdade de conversar uma com a outra e dizer assim, fulana, papai criou a gente assim. Né? Aí ela já, né, vai, porque você tem que dar limite a seu filho. Sim. Papai nos deu limite. Né? Claro. Papai, a gente foi criado assim, tá difícil como papai criou a gente. Hoje está difícil, mas a gente tem que fazer por onde criar. Pra você ver, quer dizer, Paulo, uma coisa? Quando você pega a sua moto ou o seu carro, né? Aí ele está em dias, tudo certinho, né? Sim. Você não de boa, você não liga. Se você vê um carro de polícia você não tá nem aí. Não é muito esse pai mesmo que vai me mostrar. Aqui eu tô. Saiu habilitado, né? Sim. Então, o vizinho, diz lá na Apocalipse, tem que os ímpios vão pedir para que o monstro caia por cima dele e tudo mais, né? Sim. Lá em, acho que em Romanos diz assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o juiz, qual é o papel do juiz? Ele dá a sentença. Sim. O juiz não tem como reverter o quadro. O juiz não reverte, mas o advogado que é Cristo, ele está aí, né, para nos defender. Sim. É ele que nos defende. Então hoje nós ainda temos um tempo ainda, que é a misericórdia de Deus, né? Verdade. Que ainda está reinando ainda. E graças a Deus que a misericórdia de Deus dura muito tempo. Sim. Porque se não fosse, irmão, muitos de nós Já teria sido comigo. nem aqui estaria mais, né? Então, se nós continuarmos firmes no nosso caminho que nós estamos, seguindo a Cristo, com fé, quando o juiz vier, nós vamos estar felizes. Sentimento de Né? paz. Claro. E quando muitos vão estar correndo para um lado e para o outro, nós vamos estar com sentimento de Claro. paz. Porque, irmão, assim, a gente percebe que Deus, ele é um ser de amor, ele é o próprio amor. E se ele é amor, ele quer fazer o quê? Quer que nós também tenhamos amor, né? Aí para você ver, quando ele vier, as oportunidades já foram dadas. Para você ver, quanto tempo esse mundo tem? Quase 6.000 anos. Se esse mundo tem quase 6.000 anos, quanto tempo de misericórdia? É como o irmão disse ali, vai chegar uma hora que o limite, a misericórdia vai acabar. Por quê? Porque a mesma dosagem de amor que Deus está dando hoje para a humanidade, vai ser a mesma dose de justiça que Ele vai dar quando Ele vier. Por isso que a Bíblia diz, nós devemos ter parte na primeira ressurreição, na primeira vida. Alguns pensam, não, depois da morte ainda há esperança. E isso não é bíblico, né? Porque se Deus ele é juiz, então Deus ele sabe de tudo, né? Da mesma forma que ele nos ama, ele também nos disciplina, para que a gente não pode viver de qualquer maneira. Quer dizer, senhor? Teve a justificação. O que é a justificação? É a justiça de Deus imputada sobre nós. E os nossos pecados são imputados sobre ele. Sim. Então, aí tem o antes, o durante e o depois, né? Deus como legislador, né? Sim. Caso. Antes é investigativo, né?
durante executivo e depois o confirmativo. Depois, quando ele vem como juiz, ele está com nós advogados. Mas Sim. quando acabar o tempo da graça, ele vai ser o que? Juiz. Então ele vai confirmar, ele não vai dizer, vai vir para ver se eu consigo salvar Sandro, não. Eu vou vir para dar a sentença de Sandro, se ele vai. Claro, ou vai. Não, é porque, irmão, Só vai confirmar. tudo que a gente está fazendo, quando a porta da graça se fechar, Acabou. não pode correr não, de andando, viu? Para você ver, quando a porta se fechar, todos os casos já está decidido, ou para a vida ou para a morte, né? Não vai ter ninguém ainda, Senhor, tem misericórdia de mim. Não, já acabou, fechou, acabou. Ou você está salvo ou você está Como perdido. a gente tem hoje. É porque assim, a gente é aquela coisa, né? A gente não, muitas vezes, a maioria, vamos dizer, né? Os pedidos são igual a areia do mar, né? E isso aí são muitos. Claro, sim. Vamos dizer que seja 80%, né? Tá tudo perdido. Quer dizer, então, e imagina, pessoal, é igual o pai. O fulano não faz isso não, fulano, não faz isso não. Faz isso não. Depois que se entrega, depois da palavra, é que vai dizer, eita, você estava certo mesmo. Mas só com Deus não vai ter isso. Porque depois que fechar. É igual o rico do lago. O rico do lago, ele depois que estava lá, ele fez, ardendo lá, enchendo lá, não sei como estava, né? Mas depois que veio querer alertar os irmãos dele para que não fizesse o que ele fez. Mas para ele já era tarde. Claro, Entendeu? já Mas morreu era perdido. Vamos para a quarta-feira, irmão. Lê aí, Paulo César, a quarta pergunta. É sempre dentro da sua aliança, né? O tema do juízo divino suscita uma pergunta significativa. Como o povo de Deus pode ter paz com ele e a certeza da salvação no momento do juízo? Comenta aí, irmão. Como é que o senhor acha que nós podemos ter paz? É como o senhor diz lá em Romano, né? Exatamente. Temos que estar firme, né? Temos que estar firme, ligado e guardando os seus mandamentos, né? Sim. Guardando os seus mandamentos, guardando a sua lei. Porque não é a lei que nos salva, mas a lei é um espelho, né? Sim. A lei ela serve como espelho. Então, a norma de julgamento é a lei. Sim. Né? Você vê quando no céu começar a se abrir a mão com aquelas tábuas, quando o povo vê ali o desmandamento, que lerem, aí vão correr para um lado e para o outro. Mas aqueles que estiverem seguindo a risca, como esses não estão aí. Vou te dizer uma coisa, desses 20% que eu digo que é a igreja por si todos, eu me pergunto, então, os salvos só serão os adventistas? Não, tem vários. Mas está faltando um ali, porque a Assembleia não guarda. A católica não guarda. A católica para mim é a pior que tem. Mas só é que Deus tem seu povo em todas as igrejas. Que ainda vão. Para você ver, nem todo mundo, a gente não pode criticar eles ali. Sabe por que eu creio que eles não estão aqui? Porque nós não estamos preparados para recebê-los aqui. Porque tem muita coisa aqui que precisa ser mudado. E se Deus trouxer eles para cá, eles podem se escandalizar e se perder. Então Deus deixa lá. No dia que Ele purificar a igreja aqui, que Ele tirar tudo aqui e deixar a igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, aí esse povo vem para cá. Eu fui batizado na igreja católica, entendeu? Sim. Minha madrinha, não, meu filho, eu falei, não, madrinha, nada a ver. Não, eu vou deixar cortar da senhora, não. Eu não estou triste. Ela vamos para um assunto que vai mudar. Sobre Maria. Eu falei para ela, Maria, ela foi bendita entre as mulheres, ela foi escolhida. Sim. Ela não é qualquer coisa. É qualquer uma, não. Só que não pode ser diretamente a Maria não vai salvar, não, porque ela está morta. Sim. Ela está aguardando a morte. Ela está certa já. Claro, ela vai direto para o céu. Mas é Deus, ela é criatura, ela pecou. Eu creio que ela pecou. Sim, ela casou? Claro. Casou.
Sim, ela era uma assim, tinha a natureza pecaminosa como nós temos, mas a vida dela era uma vida santa, né? Agora a gente tem que tentar atingir esse Claro! Pra ser igual a ela. A minha madrinha fica chateada comigo, assim que eu sinto que ela fica. Mas eu não adoro, porque eu gostei de estar toda hora repetindo a oração, repetindo. Pai, já sei o que você tem. Não, negócio assim, sabe isso logo? Então, irmão, o que Paulo César disse aqui, como a gente pode ter paz e certeza no momento do juízo? Foi o que diz Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A norma é os 10 mandamentos. Nós vamos ser julgados pelos 10. Se eu guardar a lei não vai me condenar. Ou vai? Não, mas agora e se eu não guardar a lei? A Bíblia diz que todo aquele que guarda a lei, mas tropeça num ponto, ou a matemática de Deus não é 99, é 100. Ou é 100, ou é nada. E nem é 101. Nem 101, né? E nem 99, né? 0,9. Né? Então, a gente vai ter certeza porque cremos num Deus que quem é nosso advogado? Jesus. E Jesus, quando o nosso caso ali é apresentado, para a gente ver, quando alguém é preso, quem é que representa aquele preso? O advogado perfeito. O advogado. Sim, mas tem um detalhe. Sim. Mas é diferente do advogado. Sim, claro. Porque muitos mentem ali no tribunal. Sim, Vai salvar claro. Ele daquele ali. Mas o não vai ter mentira. Claro, não, isso é verdade. Eu protesto porque meu cliente. Aí ele inventa uma mentira a qual convence vamos dizer, o juiz, né? Mas o juiz, ele sabe da verdade. O juiz, Deus sabe. Mas o juiz homem não, ele falha. Ele aqui, muitos é corrompido por isso aqui. Jesus não vai interceder por uma pessoa que não merece. Claro. Ele tá ali, ó. Às vezes tem o orgulho de ganhar a causa. Eu ganhei, o fulano perdeu. Né? Não é? E, ó, eu já vi conversando com um advogado colega meu, ele me disse, olha, meu irmão, tem vezes que eu tenho que mentir. Ele mesmo disse, se eu não mentir, eu não ganho. Aí eu disse, meu irmão, mas a gente temos que falar a verdade. Ele disse, se eu não falar, eu não ganho. Ah, mas então não pode ser, né? Claro, pode ser juiz. Não pode. Nem advogado, não. Você pode ser advogado, mas você tem que falar a verdade. Fala assim, meu irmão, o negócio é o seguinte, eu não posso mentir. Eu vou falar a verdade. Agora, se der certo, se não der... Aí quem vai querer você como advogado? Ninguém. Aí vai querer. Aí você tem que Né? Então, diga, falando sobre a aliança, né? Aquele que faz aliança com o Senhor tem toda a diferença em sua vida. Né? E a gente tem que ter em mente a questão quanto à aliança de Deus, que o Senhor não abandona o seu povo, Ele não esquece dessa aliança e no juízo Ele fará justiça a seus santos. Então, quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Então, muitas vezes, assim, como o irmão teve um estudo bíblico, se batizou, ele fez a promessa com quem? Com Cristo. E porque está, por não estar cumprindo essa promessa. Irmã, né? e no finalzinho aqui, ó, de quarta-feira, diz assim, ó, na aliança, o principal chamado é permanecer fiel ao pacto, observando as leis divinas. Israel também é chamado a testemunhar de Deus nas nações, como ele deseja que o povo se una a Israel. Portanto, o mundo está seguro na aliança do Todo-Poderoso e Misericordioso. Então, nós nesse tempo é ser fiel. Né? Independente, como a irmã Sueli disse aqui na escola sabatina, é difícil hoje para você ser cristão, porque você tem que se esforçar para permanecer firme, e o mundo quer que você faça tudo o contrário. Aí, nós, para permanecer fiel, nós temos que pedir muita força a Deus. Para quê? Para que a gente não venha desviar nem para a direita, né, nem para a esquerda. Viver em oração, comunhão com Deus, porque senão você vai. E para terminar, quinta-feira, né, nós temos 5 minutos. Seus testemunhos são fiéis. Leia Salmo 19, 7, 93, 5, 119, 165, 1 e 2, 6, 18, 30, 25 e 10. Que fio condutor comum atravessa todos eles.
Alguém quer ler algum? Lê, Zé. Salmo 97, 19, 7. Lê aí, Paulo César. 93, 5. E eu vou ler aqui 25, 10. Vamos ver o que é. 93, 5 é essa mesmo. É. Salmo 93, 5, né? Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam o seu pacto e seus testemunhos. Pode ler. 93, 5. É, 93, 5. Então, fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Todos esses salmos aí são declarações acerca da lei de Deus, né? Mostrando que essa lei é justa, perfeita e segura, né? As leis do Senhor, está mostrando aí os testemunhos do Senhor. Então, lê, Paulo César, 19, 7. 19, 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, da sabedoria aos simples. Né? Irmão, a gente aqui, ó, no segundo parágrafo aí da lição diz: Deus assegura a integridade de suas promessas e seus mandamentos. A fidelidade divina garante plenamente o caráter imutável do seu governo, como também exige que seu povo confie nele e lhe obedeça totalmente. Então, no tempo que está chegando agora, a gente vai precisar de uma fé que suporte. O Espírito de Profecia diz: vai precisar de uma fé que suporta a dor, a fome e o cansaço. Né? Deus é fiel e nós precisamos confiar nele, porque quando colocar a lei, o decreto que não compre nem venda, você vai viver por quê? Pela fé, né? Então, se hoje nós não está sendo fiel, imagine quando, né, Paulo, quando chega esse tempo. Sandro, mas sobre esse assunto aí, não compra, não vende, não, né? Vai ter isso aí, né? E eu vou te falar uma coisa. E aqueles que não tiver saída? Mas a gente, irmão, vai ser o momento de você. A Bíblia diz que lá no livro de Isaías, 33:16 diz: nosso pão e nossa água vai ser certo. A gente aqui, Edson, na cidade, vai ser impossível de você morar aqui, porque as leis vão vir tudo contra você. O Espírito de Profecia diz: nós não vai ter apoio nenhum. Todo o apoio humano vai ser tirado. Que nem agora. O que acontece? A gente sabe, muita gente já tem o Pix. Depois do Pix, está querendo colocar agora o Drex. O que é o Drex? É o dinheiro. Você não vai ter mais cédula de papel. Você vai ter só aquele crédito. Então você tem um cartão de crédito, você passa ali. Então essas coisas já são uma forma para que o povo de Deus no futuro não compra e nem venda. Então se eu sei que logo vai chegar, o que eu tenho que fazer agora? Me preparar. Comprar um campo e preparar meu alimento até quando chegar o decreto de morte, que aí a gente vai ter que esperar, confiar plenamente em Deus. Ellen White diz que agora nós podemos fazer provisão para nós, sobreviver, mas no tempo de angústia, aí vamos depender só de Deus, né? Então logo nós não compramos, nós não vendemos, e eu tenho que ser agora o quê? Fiel. Por isso que a minha fé, ela vai ser testada, se eu vou permanecer ao lado de Cristo, ou se não, eu vou abandonar a Cristo. Esse tempo aí, né, no Sim. decreto, aí é o tempo de culpa, não é? É. Agora você pode comprar. Sim, mas já preparando tudo. Já se preparando. Por quê? Porque, Edson, logo a... não poder comprar feijão, você vai ter que plantar, colher. E o bom é que tem essa opção, né? Mas tem essa opção, mas vou dizer para tu, terra hoje está difícil. Para você conseguir uma terrinha hoje, você não compra uma terra que tem água por menos de 100 mil reais hoje. Aí, se nós não preparar agora, quando chegar, você não, para tu ver o que, o sistema estão querendo fazer hoje.
Quem tem criação de gado, de ovelha, de plantação, eles estão comprando todas as fazendas, comprando todo tipo, para você não ter como plantar, porque você vai ter que tentar viver do sistema, comprando deles, usufruindo do que eles oferecem, porque hoje nem plantar tem alguns cantos, você está podendo, porque eles estão murtando. Os criadores de gado de fazenda, quem não quer vender suas fazendas, eles estão aplicando multa, porque ele não quer dar brecha para ninguém. Você tem que viver do jeito que ele quer. Aí as comidas agora vai ser tudo artificial, que nem miojo, que nem essas coisas. A carne vai ser processada, você não vai poder criar. Tudo isso já está chegando para que nós não possa comprar e nem vender, né? Só aí vai confiar em quem? Só em Deus. Quer dizer alguma coisa, Afonso? Vai terminar? Né? Porque assim, as pessoas que estão cedendo às exigências do mundo hoje, não vai ser difícil de quando vier a prova mesmo verdadeira, não vai ser difícil delas aceitar. Porque hoje elas já estão cedendo. Se você for ver, claro que assim, aquela questão da vacina, assim, eu falo na questão assim, de muitas pessoas que não quiseram tomar, certo? Porque assim, cada um é livre também, né? Quem quiser, por exemplo, eu não tomei, mas quem tomou também eu não critico, né? Cada um é livre, mas assim, eu falo na questão de você não querer tomar, mas você tem que tomar, obrigatório. Sim, para ter o benefício. Por que foi que eu tomei a minha? Vou dizer agora. Porque quando eu fui fazer nova habilitação, a minha habilitação disse, não, você tem que tomar. Aí eu digo, mas rapaz, eu sou obrigado a tomar. Eu sou meio chato. E que lei é essa? Eu não quero tomar não, cara, o corpo é meu. Não, você não... Eu falei. Não, você vai conseguir não tirar sua Não, agora deu uma coisa mesmo. Eu fiquei daquele jeito. Senão, mas tem que tomar. Mas quando eu falo assim, não é contra a vacina nem quem tomou, sabe? Assim, eu por mim, eu preferi não tomar, né? Porque eu minha esposa, né? Mas assim, aí eu falo assim que teve muita gente, né? Que teve que tomar para não perder emprego. Tomar para não perder, né? Aí o que eu quero dizer com isso? Eu também não quero dizer que quem tomou obrigado para não perder, eu também não estou aqui dizendo que não, está errado. Vai ceder, mas assim, fica mais difícil, né? Se você está cedendo hoje, assim, que querendo ou não é mínimo, né? As coisas mais mínimas, né? Se você cede hoje... Imagina na frente. Então, irmão, vamos ficar em pé, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que a gente continue aí firme, né, nessa caminhada e fazendo tudo aquilo que for possível para não desistir. Né? Porque Jesus não desistiu de nenhum de nós, né? E nós também possamos pedir força, não só para nós, mas para os nossos irmãos, nossos familiares, para aqueles que ainda não conhecem, possam conhecer o amor de Deus. Vamos orar? Grandioso, eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa lição que o Senhor nos concedeu hoje, um estudo abençoado, aonde aprendemos que o Senhor sempre reinou e sempre reinará por toda a eternidade. Que o Senhor abençoe cada filho teu que aqui veio, que nós possamos, ó Deus, continuar perseverando, independente das lutas, das provações, porque o Senhor nos alertou que no mundo nós teríamos tribulação. Mas o Senhor nos disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que nós possamos nos preparar. Abençoa a segunda hora. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sueli, pode...